Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora e a J3 News, estamos colocando frente a frente startups e grupos de investidores. Se você gosta desse tema, nos acompanhe nas redes sociais e na telinha da J3 News. Olá, meu nome é André Carneiro, eu sou sócio do Guilherme Pedra, né, na Medbem, e a gente vem apresentar aqui a seguinte situação. A gente quer agradecer primeiro as instituições, né, que estão apoiando fortemente, que é o Instituto Federal Fluminense, a Embrap, a FAPERJ, a Clínica Revitare e a Tec Campus. Bom, o conceito é o seguinte: hoje a gente tem uma diminuição na natalidade e a expectativa de vida da população mundial aumentou. E com isso vem as comorbidades também, né? Patologia, doença crônica. O que acontece? Com a pandemia, houve um grande aumento de muitas enfermidades, somando a enfermidade cardiovasculares, respiratórias e neurológicas, já se somam mais de 50% de comorbidade, né? Existe uma tendência maior de comorbidade do sexo masculino e muito maior também acima dos 65 anos de idade. A Medbem, ela veio com um sistema de monitoramento de diversos sintomas e sinais das pessoas. Você vai antecipar qualquer ocorrência, seja de gravidade maior ou menor. E a tecnologia vai abraçar isso aí, tendo um sistema de socorro imediato, de alerta imediato. Entendeu? Então, aquelas pessoas que têm doença crônica, que sofrem de alguma comorbidade, ela tá sendo monitorada constantemente. E a resposta, socorro-resposta é imediato, né? O desenvolvimento justificado pela forte demanda de comorbidade, né? Como a gente falou. Na Inglaterra, a gente tem algumas pesquisas. Na Inglaterra, antes da pandemia, eram 1,9 milhões de pessoas com comorbidades. Depois da pandemia, né, devido às sequelas, hoje se encontra em 2,9 milhões em 2 anos apenas. Então, existe uma expectativa de crescer essas comorbidades, principalmente para as pessoas de mais idade, né? No Brasil não foi diferente disso não. No Brasil a gente tem 18 milhões de pessoas que sofrem de alguma comorbidade. A Medbem fez uma pesquisa também, né? Nós fizemos uma pesquisa de 250 voluntários e o resultado estatístico acompanhou tanto a nível mundial quanto a nível do Brasil. A gente percebeu essa mesma linha de estatística. Existe um gap de tecnologia. O que quer dizer isso? Existe muita tecnologia, mas a aplicação disso aí voltada para salvar efetivamente vidas, ela não está muito 100% eficaz. E a Medbem foi construída, está sendo construída com tecnologias já existentes, né, consolidadas, e novas tecnologias que estão sempre aparecendo. Um grupo de pessoas de 65 anos de idade, eles foram monitorados e nesse período de monitoramento observou uma diminuição de 44% de admissão hospitalar. Então isso aí vem provando que quando aquela pessoa é monitorada, a expectativa de vida dele é maior, né? E consequentemente a qualidade de vida também. Aqui a gente tem a metodologia, né? Que é a demanda, a prospecção de tecnologia, que é aquela tecnologia voltada para a demanda, e o plano de negócio, que vai depender muito da empresa, a customização daquela empresa, o que ela quer. E aí a gente vai se moldar na proposta dela. Eu quero isso, eu quero aquilo, uma empresa que quer monitorar os seus funcionários, então a gente busca essa linha aí. Logicamente, a gente
tem confiabilidade, né? A gente vai entrar no mercado depois de passar todos os testes de confiabilidade nos órgãos fiscalizadores, da Inmetro, e depois de validado isso aí, a gente passa para a segunda etapa, né? Que é a segurança do uso do dispositivo e a conformidade com a LGPD, né? Que é a lei que resguarda todos os dados pessoais das pessoas. As principais características. As principais realmente são os batimentos cardíacos, né? Eletrocardiograma, oxímetro, medidor de pressão, é o que vai controlar a pessoa fazendo um pico hipertensivo e aquele sistema atuar e mandar sinal ou para o celular ou para quem está monitorando e previamente, né? Preventivamente atuar efetivamente evitando um mal maior, evitando uma morte súbita. A gente tem um botão de emergência, detector de queda, que eu acho que é muito interessante, e o acesso à rede de telemedicina, que é um diferencial, né? Basicamente, o que a gente tem é isso aí. Esse aqui são os sócios, né? E a foto do Guilherme apareceu 2 vezes aqui. E o nosso objetivo final é salvar vidas. Depois dessa brilhante apresentação da MedBem, temos aqui André, Guilherme, preparados. Teremos agora a participação da nossa banca de investidores. Hoje aqui conosco temos Sérgio Simas, empresário do segmento de telecomunicações, Marta Henriques, diretora do Grupo Imini, Robson Cola, empresário do segmento de tecnologia. Vamos começar? Primeiramente, parabéns, né, pelo projeto, a ideia é muito bacana, parabéns aos dois. André, eu queria te fazer uma pergunta, eu entendi a ideia, mas eu queria entender melhor, quando você fala do dispositivo, do device, né, ele me parece ter as mesmas, pelo menos, tecnologias embarcadas de um smartwatch de última geração. Você é um aplicativo para o smartwatch, vocês estão desenvolvendo o dispositivo? É a minha primeira pergunta. A gente está desenvolvendo o dispositivo. Por quê? Porque você vai ter acesso, você pode direcionar isso para um médico, você pode um gestor de uma empresa dentro da área de saúde. Até, por exemplo, se você tem um pai e quer monitorar a saúde dele constantemente, ele mora sozinho, então você vai ter o seu aplicativo linkado àquele dispositivo cheio de sensores. Complementando a resposta dele, a gente propõe um modelo B2B de negócio, onde a gente quer customizar a partir da necessidade de empresas. Então, por exemplo, você é uma seguradora de vida, como foi citado ali em um dos exemplos, que melhorou em 38% o caso de recorrência e internação, porque eles conseguiram tratar algumas coisas antecipadamente em casa, ou dar as primeiras ações muito antes que se agravasse e tivesse que internar novamente. Então a ideia é essa, de customizar. E aí quando você cita a comparação com grandes empresas de smartwatch, é uma pergunta até muito pertinente e relevante. A grande diferença é eles estão focados no wellness e a gente está focado na doença. Então, e a doença precisa de um pouco mais de especificações, precisa de um pouco mais de detalhes para o tratamento. Eu concordo, em nível de aplicativo. Sim. Tá? Os aplicativos são mais focados no bem-estar, mas a tecnologia é basicamente a mesma. Isso eu estou perguntando se estaria sendo desenvolvido, e o que me leva a fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: então, o modelo de negócio de vocês é baseado no desenvolvimento de um dispositivo para ser comercializado. Positivo. Não é um modelo de negócio, por exemplo, de prestação de serviço, que seria muito interessante, por exemplo, um aplicativo linkado ao Grupo Imini, por exemplo, para alertar médicos, mas isso não faz parte do modelo de negócio. Não, faz sim. Na verdade, a gente desenvolveu o aplicativo próprio para prestar esse serviço. Porque aqui vocês só apresentaram a tecnologia. A tecnologia, a gente fez a prospecção tecnológica em nível mundial para saber quais são os sensores no mundo, o que tem de melhor no mundo hoje para atender esse tipo de serviço. Chegar num grupo Imini, por exemplo, e você conseguir dar uma alta um pouco mais segura, um pouco mais antecipada, você conseguir monitorar um grupo de pacientes por algum motivo específico, eles estando em casa, como foi no momento que a gente teve brevemente, que
que onde você tinha superlotação e que poderia ter evitado muitas pessoas irem ao hospital, com o médico tendo muito mais tranquilidade no diagnóstico e no tratamento, inclusive... Até em situação, desculpa, até a situação que ele teve alta. Ele está sendo acompanhado em casa por um dispositivo e linkado ao prontuário eletrônico dele dentro da plataforma. A gente já teve um sistema desse. Na verdade, já existe esse tipo de modelo, né? Não sei qual é o diferencial seu. Mas, na ocasião, por problema de transmissão na internet, não funcionava 100%. Né? Isso a gente já está falando de 10 anos atrás. Normalmente, os planos de saúde, existem programas na ANS, e é um programa muito bom para idoso. Principalmente o idoso que tem pouca gente para ficar olhando ele. Não é um idoso de home care, né? É um idoso. Eu, por exemplo, tenho uma mãe de 95 anos. Então você precisa de um sistema que dê um alarme, que alerte. Agora, por trás disso, tem realmente uma equipe. Tem um grupo de médicos, né? Uma enfermeira que acompanha e fica visualizando o que está acontecendo ali. Então, já existe algo assim? Você, inclusive, experimentou? Existe. A gente já experimentou. Eu só queria ver, assim, qual é o grande diferencial. Sim. Porque existe mais de um no mercado. Né? Vocês têm que ver realmente qual é o diferencial, porque ou então é mais acessível, é um custo menor, vai ser disseminado não só para as operadoras de saúde, mas vai ser disseminado para as famílias. Né? Porque eu acho que um novo negócio ele tem que ter um atrativo, porque, por exemplo, esse outro que eu estou lhe falando, eu não sei se é comercializado para as famílias, mas eu sei que o foco deles é para as operadoras, não para hospitais, não para monitorar, mas são os pacientes, normalmente os idosos, né, que necessitam, que você muitas vezes não tem 24 horas uma pessoa olhando para o idoso. Você tem uma pessoa dentro de casa que vai fazer a comida, a refeição, vai limpar a casa, ela não fica o tempo todo onde o idoso está. Então isso é importante como alarme. Agora, eu não sei se seria para residência também, assim, para vender por usuário, sem ser para vender para um grupo de 100, de 1.000 pessoas, de 5.000 pessoas. Um diferencial a senhora já citou durante a sua fala, protocolo de comunicação. O protocolo de comunicação que a gente tem adotado é o seguinte: o máximo de protocolos possível. Se der para mandar fumaça, manda fumaça também. Então, o que acontece? Mas o primeiro deles, tecnologicamente falando, é que a gente não admitiu, por exemplo, que o responsável pela transmissão da emergência ou do dado fosse o celular ou fosse um terceiro device. O próprio equipamento trabalhando com Bluetooth e wireless e direto na rede de dados. Então a gente botou vários protocolos de comunicação para tentar mitigar, no mínimo, esse tipo de situação. Vai ter algum momento que a gente não vai ter, o cara está lá no meio da montanha, que não tem internet nenhuma, para esse usuário em específico eu não consigo atender. A segunda parte de para quem exatamente vender, a gente acredita no modelo B2B, justamente por experiências anteriores, de saber que atender um mercado desse tamanho, sendo tão iniciante, é mais difícil. Então, o Grupo Imune já tem uma rede de contatos e de experiências muito forte com quem tende a ser nosso cliente final. Então, em vez de eu tentar vender para todos esses clientes finais, eu prefiro me associar ao Grupo Imune. Tá aí a dica, né? Que já tem esse viés. Nesse sentido, a gente já teve a primeira entrega da Embrapi, a gente está em desenvolvimento com esse sistema. Um outro, por exemplo, a gente já tem pré-acordado com uma rede de casa de idosos de BH, que é outro. Em vez de eu tentar vender para o idoso que está dentro da casa de idoso do cara, não é melhor me associar a ele, que já conhece aquele paciente, que já tem relacionamento com milhares. Vai sair, inclusive, mais barato na prospecção. Que ponto do desenvolvimento vocês estão? A gente já fez a prospecção tecnológica, já compramos os principais sensores, os componentes, e agora estão botando nas placas e testando eles juntos. E qual o tamanho do projeto? É porque eu realmente fiquei interessado. Olha, nós já captamos, só em órgãos públicos como FAPERJ e Embrapi, 1,4 milhão. Tá? E esses 1,4 milhão estão investidos em desenvolvimento. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Qual o objetivo de vocês aqui? Captar o quê? Parceiros. Já conversaram com alguém em Santa Rita? Lá que foi um dos primeiros lugares que o Ricardo nos atendeu muito bem lá.
que era o presidente à época. Bom, parabéns, viu? Eu acho que tem um potencial gigantesco. A gente acredita também, bastante. E não é, e a gente quer salvar a vida mesmo. Aquele ali, o objetivo final é salvar a vida. Chegamos a um momento importante do programa Negócio Fechado, que é o momento onde a gente vai saber das intenções da nossa banca de investidores a respeito da possibilidade de realização de próximas reuniões. Olha, eu gostaria de conversar com vocês, de preferência antes da Marta. Não por nenhum motivo particular, porque eu acho que eu acho que seria muito interessante a validação de um grupo forte na área médica, na área de saúde, porque nós somos pessoas de tecnologia, né? Nós, o Robson, mas o objetivo não é fazer algo tecnológico, é usar a tecnologia para salvar vidas. E aí já é a praia do Grupo Imine, né? Mas eu acho que é uma troca de ideia que faz muito sentido, de repente, uma mesa redonda depois. Eu acho, a gente pode conversar junto, né? Eu acho legal. Tá aí, fica aí o convite, se vocês puderem, se vocês toparem. Vamos, acho muito interessante. Vamos sim. A MedBem é uma startup iniciante, está desenvolvendo uma tecnologia bem promissora, com apoio do Instituto Federal Fluminense, do Polo de Inovação, já tem aporte, investimento da Embrapa. Isso é um selo de qualidade, então já mostra aí que a tecnologia é interessante. A banca viu com excelentes olhos, né, e me parece promissor no sentido até que houve uma proposta de reunião conjunta de um empresário do ramo de tecnologia com a empresária, a CEO do Grupo Imine, né, que é da área de saúde. Então, realmente, me parece uma dor importante da sociedade sendo sanada por essa tecnologia. O modelo de negócio ainda inexistente, mas que existe uma possibilidade de discussão e modelagem nessas próximas reuniões com os empresários, com os investidores que já prometeram aqui, já trocaram os cartões para a marcação das próximas reuniões. Me surpreendeu, né, a expectativa, me surpreendeu a aceitação. E já tem convite para uma próxima reunião para a gente amadurecer tanto o modelo de negócio quanto a ajuda de forma geral no desenvolvimento.